Bom, o vereador Wilson Meirelles já está conosco no estúdio para bater um papo com isso. Nós vamos falar em duas etapas com o vereador Wilson. Primeiro, vamos falar o seguinte, vereador Wilson, bom dia, como é que está o senhor? Bom dia, Fábio, bom dia, o Kevin, bom dia. O Alex Soares, bom dia. Maiara e Pedro, meu assessor, e também os ouvintes da Rádio Acústica. Para mim é uma satisfação muito grande, Fábio, estar participando de um programa com uma audiência tão importante e que vai tão longe no nosso município de Camaquã e até a região. Vamos aproveitar a tua vinda aqui então e sugar o máximo possível de contato. Antes eu vou lhe entregar em mãos aqui uma reclamação de um ouvinte da rádio, mas de um colaborador, uma pessoa que mora, paga imposto em Camaquã, e aqui está um texto dele. Esse assunto vocês já debateram na Câmara. Rua Cristal precisa de atendimento super importante, vereador Wilson. Essa pessoa aqui está relatando o que vocês já relataram na Câmara, por vários ouvintes. O senhor já colocou, o vereador Marco Nogaray, se não me engano. Carro, moto correndo, caminhão, velocidade alta, não tem qualquer tipo de perspectiva de melhorar o que diz respeito à segurança das pessoas e crianças que acabam brincando nas ruas, nas calçadas ali. A questão do alagamento da Cristal também. Então, queria que o senhor levasse isso aqui junto, pedido de ouvinte, e que o senhor daqui a pouquinho pedisse providência ou pressionasse aí o secretário por uma solução. Posso falar um pouquinho? Pode falar, vamos. A primeira parte. Como é que é o nome do ouvinte? Aqui eu preservo o nome do ouvinte aqui pro senhor. Tranquilo. Dizer ao ouvinte que esse vereador esteve reunido com o prefeito Ivo, com a comitiva de moradores lá do bairro Viegas, justamente para tratar, que a gente já via solicitando há muito tempo esses quebra-molas, travessia elevada, né? E agora, ultimamente, nós estivemos lá com a comitiva de moradores. E já está sinalizado pelo prefeito, Alex e Fábio, 3 quebra-molas. Pode construir quebra-mola numa rua que teve o financiamento da Caixa Econômica Federal ou do governo federal? Segundo a informação que nós temos da parte técnica da prefeitura, que nos bairros pode construir. Nos bairros, no centro da cidade existe algumas prevenções para que não seja construída. Eu estava em dúvida disso. A entrada da Cristal aqui, vereador Wilson, e a gente que usa aquela avenida ali, aquela rua bastante grande. A entrada da Cristal na Nestor de Moura Jardim também, o calçamento afundou ali, tá perigoso, as pessoas estão batendo carro embaixo. Sim. Da Cristal, Nestor de Moura Jardim. Ali já foi feito um pedido também, já falei pro secretário Rafael, bem na entrada mesmo, aquilo ali tem problema, tem problema de um borrachudo ali, e creio eu que a prefeitura em breve, porque ficou tão boa a obra, né? Eu acho que os moradores da Jardim, da Viegas, né? Uma avenida boa que vai até quase lá o 125, mas ela precisa ser reduzida a velocidade, precisa manter ela mais iluminada, e essas questões de borrachudo tem que ser resolvidas. Só para o morador entender, assim, do bairro Viegas ali, eu pedi aquelas placas, eu já tinha pedido anteriormente e a rua foi liberada aos poucos, só que a prefeitura não pode fazer nada de modificação enquanto a Caixa não libera. Enquanto o engenheiro da Caixa não libera a obra, ele não pode fazer modificação nenhuma, tem que ser de acordo com o que está no projeto. E no projeto não tinha, e aí depois foi colocado, eu pedi sinalizações de 40 km por hora, porque é o normal dentro da cidade, né? E mais esses quebra-molas. Os quebra-molas, segundo o prefeito, reunião conosco, vai ser construído 3 quebra-molas na Cristal, uma na rua Teodolino Viegas, porque eu justifiquei com os meus pedidos as crianças que fazem a travessia naquele local. Teodolino é da escola? É da escola João Goulart. Para acessarem a escola João Goulart. E a Livramento, que é a rua central do bairro Viegas. Aquilo ali é um trânsito enorme, né? Que nós temos ali. Tem fruteira, tem as fruteiras, tem o salão central, tem comércio, mercado, ali, né? Centro social urbano, entendeu? E é o centro do bairro. E depois outro quebra-molas que foi pedido foi na rua Montenegro. E segundo o prefeito, palavra dele, me ligou dizendo que já estava sendo encaminhado ao setor competente para tomar as devidas providências. Então eu estou muito otimista com a construção desse quebra-mola. E além dos borrachudos também. Aqui o ouvinte fala a respeito de alagamentos ali na Cristal. Exato. Tá faltando, acho, alguma questão de escoamento, aquelas caixas de boca de lobo com problema. A Cristal, justamente, o Fábio, provavelmente ele está falando na Cristal com a travessia com a Passo Fundo. Ali eu pedi também ao prefeito Ivo uma galeria.
para fazer o escoamento. A Cristal seria o ponto eixo, né, de escoamento. Horas ela descarrega o rumo da faixinha, que sai pro valão ali no lado das comportas, né? De esgoto mesmo, que é ali, e na parte da direita ele descarrega o rumo da Bagé. Seria uma galeria de fora a fora, e o prefeito já me convidou, estivemos lá, num sábado, não me falha a memória, num sábado olhando aquela galeria que vai ser feita ali. Mostrei para ele, inclusive após a Rua Bagé. Vai ser feita a galeria? Assim, ó, já foi, está sendo providenciado o projeto, e o prefeito vai correr atrás de verbas, né? Junto ao Ministério das Cidades, né? Isso é bom, muito bom. 10 horas e 46 minutos. Estamos falando aqui com o vereador Ilson Meirelles do Partido Progressista. Para a Avel e você, 16 anos, uma parceria que deu certo. Conheça a nova loja na Olavo Moraes 1280, telefone 36714905 ou acesse o site avelveículos.com.br. Lembrando que na Comercial Astral você encontra escadas domésticas, esticáveis, telescópicas em fibra padrão CE. Também lá tem toda a linha de ferragens, fechadura para as aberturas. Tudo isso na Bento Esquina Júlio, telefone 3671-2037. São 10 horas e 47 minutos. Essa questão das galerias, o senhor falou um dia desse, eu acho, na Câmara, que é necessário ter uma travessia na nossa Nestor, na Cônigo Luiz Walter Rankin na Faixinha. Há necessidade de fazer algum tipo de transposição de águas da Viegas pro lado das comportas ali, o vereador? Sim, assim, ó, sem estudo técnico, né? Sim. Sem estudo técnico, porque a gente tem um conhecimento muito grande, o Fábio, porque eu trabalhei em indústria, eu fui supervisor de manutenção em indústria, entendeu? Sim. A gente não quer ser mais do que ninguém, mais do que técnico, mais do que engenheiro, mas a gente tem uma noção daquilo que é necessário, entendeu? E pode acontecer. Sim. Então o estudo técnico vai ser feito, o levantamento topográfico, para ver se tem caimento ou não, para fazer o escoamento daquela água ali. E parte daquela água, aquilo ali vai funcionar, vai ser na rua Passo Fundo, né? Eu tô pedindo essa galeria na rua Passo Fundo. Sim. Para fazer o escoamento, porque pegaria a água do Centro Social Urbano, da futura UPA, né? Que nós teremos ali em outubro, o prefeito já sinalizou que vai abrir a UPA. Então será um investimento muito bem feito. E não adianta nós fazermos calçamento se nós não tivermos esgoto, né? O suficiente para fazer o escoamento dessas águas pluviais e enfim. Bom, são 10 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui no programa Primeira Hora, vamos até o meio-dia. O Kevin vai me sinalizando a questão dos breaks e da participação de ouvintes também aí, para que a gente possa se interagir aí com o vereador Ilson Meirelles. Para Cantito Ótica e Joalheria, toda loja em 10 vezes sem juros no cartão ou em 6 vezes no crediário próprio. Faça o seu óculos de grau e ganhe um óculos solar de brinde. Presidente Vargas 205 e Presidente Vargas 863 no Centro Clínico Toffer. Ligue 3671-2287. Kevin? Fábio, um morador agora da Rua Bagé ligou, ele não se identificou, mas ele pede calçamento no local. Ele reclamou do barro em dias de chuva e ele ressaltou, Fábio, que é o local onde passa o ônibus na rua, né? O que deixa a situação ainda pior. Né? E a Rua Bagé, o vereador Ilson pode também nos falar, isso já é uma obra que deveria ter saído, né, vereador? Por que ali na Bagé vai ser asfaltamento? Por que a prefeitura conseguiu fazer a reforma da faixinha, vereador Ilson, já está em quase 2 anos, 1 ano e meio, e a Bagé e outras ruas em Camaquã não sai tendo o dinheiro já sido disponibilizado? O senhor sabe disso? Uma das coisas, Fábio, é a contrapartida, porque todo investimento ele busca uma contrapartida. Isso aí é verba do PAC 2, né? Verba do PAC 2 de incentivo, e que tem que ter uma contrapartida, e a contrapartida dele era muito alta. Era alta. Então o governo tem que ter em mãos o dinheiro em caixa, entendeu? Para bancar essa contrapartida. Porque não é só, muitas vezes uma emenda vem, Fábio, vamos falar de emenda. Sim. Uma emenda vem do governo federal e chega essa emenda no município e aí não é favorável. Por quê, Alex? Porque a contrapartida muitas vezes chega quase a 50% do valor da emenda. Aí mas às vezes vem assim, a prefeitura entra com 10% do valor. Isso, aí sim, aí a coisa anda. Então, segundo a informação que a gente tem do governo, que a contrapartida era muito alta e o governo não tinha esse dinheiro em caixa para fazer isso aí. Mas já está sendo refeito ao morador lá da Bagé. Quero cumprimentar ele e agradecer pela participação aqui através da Rádio Acústica.
dizer para ele que eu fiz um pedido de informação sobre as pavimentações do projeto do PAC 2. Porque eu fico preocupado, não sei se está certa a minha preocupação ou não, vereador Wilson. O dinheiro liberado na época era 10.300.000 reais. A faixinha que era para custar 1.800.000, como atrasou, teve uma série de modificações, passou para 3 milhões e pouco. Esse dinheiro está sendo reajustado, esse dinheiro de 10 milhões e pouco, na época oferecido ao município? Ou não, porque a cada dia que passa o dinheiro vai ser menos para fazer o calçamento. A aprovação continua a mesma. O valor é o mesmo. A aprovação continua então mesmo. Vai ter menos metros de calçamento. Exato. Mas aí a prefeitura tem como alocar mais, entendeu? Colocar de contrapartida esse. Porque é interesse do município também, né, Fábio? E a Bagé, só para o ouvinte saber, a faixinha é asfalto CBQU. A Bagé também. E as demais, Diretor Pestana, Passo Fundo, Canguçu, Tupanciretã, Salustiano Silveira, Hernani Silveira, Joaquim da Silva Gonçalves e 3 de outubro, essas aí serão bloqueto de concreto, bloqueto intertravados. É bom, né, Alex? Com certeza. O vereador... Só um pouquinho, Alex. E já está sendo buscado essa informação para realocar isso aí, viu, Fábio? Tá. Realocar. Então o prefeito diz assim, olha, no ano que vem já começa a sair essas pavimentações, né? Ok. Vereador, como é que o senhor vê, o senhor que anda por tudo aí, conhece bem a realidade do município, essa questão da fábrica de asfalto, há quantas anda isso aí? É uma esperança que se formou na mente dos camaquenses, né? Que sofrem com esse problema de paralelepípedo irregular, de buraco em rua. Qual é a sua posição em relação a isso aí? Bom, o que a gente sabe disso aí, porque a gente, independentemente se a gente não é do mesmo partido, como o Alex bem falou, a gente está sempre andando, sempre correndo atrás de melhorias para o município e para a nossa comunidade. Essa questão da usina de asfalto, o prefeito já tem o projeto, isso aí é um plano de governo dele, né, que vai colocar em funcionamento. Então serão em torno de 5 milhões, se não me falha a memória, 5 milhões e poucos mil reais de investimento isso aí, tá? Provavelmente vai ser em 2 etapas, vai comprar caçamba, enfim, outros equipamentos que está faltando para o município para realmente transportar cascalho, transportar, fazer o transporte desses materiais aí necessários para colocar em pavimentação. Então, isso aí já está andando. Segundo o prefeito, já está andando, né? Agora, claro, detalhadamente a gente não sabe, né? Porque a gente não está todo dia na prefeitura, mas está andando. Agora, o que é realidade, assim, ó, que está mais próximo da realidade é a locação da fábrica de bloquetos, né? De bloco de concretos. Isso aí já está, basicamente, segundo o prefeito, certo, por 12 mil reais, não me falha a memória, a locação dessa fábrica. Sim. Essa fábrica tem um potencial de fabricar 600 metros quadrados de bloquetos por dia, tá? Por 12 mil reais ele locado. Então vai ser locado com os equipamentos, com empilhadeira, enfim, né? E será também, o prefeito vai ter a condição de colocar a fábrica de canos em funcionamento também junto ali. Agregado ali. Ali no Distrito Industrial. É uma baita de uma iniciativa, né? Vamos torcer para que se feche esses assuntos, porque aí, senão né? Quem acaba sofrendo, Fábio, e ouvintes, é a nossa comunidade, por falta de pavimentação. Então tudo que insumos disso aí, o custo. Dos quais? Do material. Alex, o microfone tá fechado aí, deixa ligadinho. O do material, ele é basicamente, Alex, assim, ó, ele tem uma condição muito barata, porque nós temos os desassoreamentos dos arroios, o desassoreamento do arroio duro aqui, que sai o material, areia, né? Pode sair. Lá no Passo Galdino é outro, Fábio. Nós temos areia em abundância lá. Só a prefeitura não pode comercializar isso aí. Agora, o seu uso próprio para aterro, para fábrica de bloquedos, fábrica de cordão, fábrica de canos, isso aí pode. E areia é um material caro num calçamento de rua. Exato, e é preciso. E nós já fazemos 2 trabalhos ao mesmo tempo. Desassoreamos e que temos o material para fazer. É uma medida inteligente, que acho que vai ser interessante. Bom, vereador Wilson Meirelles, vamos fazer um rápido intervalo então, e nós vamos falar depois desse requerimento de apoio ao plenário que o senhor fez na segunda-feira. Trata sobre a Bento Gonçalves, saber da sua opinião, o que vai acontecer. E também nós temos um assunto que entrou em pauta da Câmara, do vereador Marcelinho, que nós vamos também perguntar para o senhor qual é a sua opinião sobre isso. Então, em 2 minutinhos estamos de volta, vamos fazer um rápido intervalo.
O vereador Ilson Meirelles, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira, eu quero lhe perguntar, o senhor apresentou e foi discutido na segunda-feira passada um requerimento de apoio ao plenário, onde os vereadores se manifestaram num pedido seu, que é pedindo ao prefeito, à prefeitura, a volta da mão única na Bento Gonçalves. Como é que foi a reação dos seus colegas vereadores nesse entendimento, vereador Ilson? Fábio, para mim é uma satisfação muito grande estar falando, né, de uma via onde realmente cria um problema muito grande para a zona sul de Camaquã. E ali nós não estamos falando, e ouvintes, só dos bairro Viegas, Jardim, Maria da Graça, enfim, daqueles bairros ali. Nós estamos falando de uma entrada da zona sul da cidade de Camaquã. De uma entrada ou saída, Rodrigo. Da zona sul de Camaquã, onde Cristal acessa Dom Feliciano, Chuvisca, Amaral Ferrador, entendeu? São Lourenço do Sul. Nós temos acessando aquela via ali. Então aquilo ali criou um problema e já tinha sido feito outras experiências. Nós já tivemos sinaleira, né? Tivemos sinaleira ali anteriormente. Foi feito a rótula, deu mais fluidez no trânsito com a rótula, porque a rótula, existem sinaleiras hoje, Fábio e ouvintes, umas sinaleiras inteligentes, aonde vê o veículo parado e libera o sinal para passagem, mas só que para aquisição dessa sinaleira é muito alto, entendeu? E nós não temos sinaleira hoje, ela é 1 minuto, 2 tanto segundo, temporalizado. Exatamente, temporalizado. Então aquilo ali, os carros muitas vezes ficam parados, aguardando passar um veículo só do outro lado. Então a rótula, ela faz com que nessas cidades turísticas, nós temos o exemplo disso aí, né? Gramado, Canela, é rótula. Vem um, passa o outro. Educação para o trânsito é importante também, né? Mas flui melhor. E aí o que aconteceu? O governo anterior fez esse projeto, né? Pagou esse projeto para fazer esse levantamento e estudo técnico de trânsito. Foi feito por uma empresa renomada, que já foi feito em vários outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, e fez em Camaquã. E aonde fez essa mão única na Bento Gonçalves, naquela quadra, né? O senhor se lembra quanto é que foi investido pelo município nesse projeto? Realmente eu não me lembro do valor. Mas era alguma coisa de 20 e poucos mil reais, eu acho que era isso. Eu não, de cabeça assim, eu não posso, eu posso até pesquisar. E ali foi achado uma zona de conflito, né? Exatamente. Que é Bento, 7 de setembro e entrada e saída de... Então, a prefeitura criou aquela saída da ponte, dobrando à direita, indo para Presidente Vargas. Aquele desvio, né? E permitindo com que as pessoas pudessem acessar Bento nas duas mãos para lá. Direto, né? Tanto à direita... Como é que foi a reação dos seus colegas, assim, não precisamos dizer nome de vereadores, nada, mas assim, o senhor acredita que a maioria dos vereadores deu parecer favorável, gostou da iniciativa, ou tem gente que acha que não é a solução fazer isso? Sim, Fábio, assim, até pessoas que argumentaram, os vereadores que argumentaram que o comércio estava sofrendo prejuízo em relação à venda de mercadoria, dos seus produtos, votaram a favor. Votaram a favor agora, entendeu? Todos, foi unanimidade a votação desse requerimento com apoio do plenário. E a comunidade, assim, só para ele entender o que é um requerimento com apoio do plenário, o RAP que a gente chama, a gente busca no plenário, né, no parlamento, o que o vereador está pensando, entendeu? Em relação àquele projeto ali, porque é por parte do governo, entendeu? É do executivo. Esse requerimento com apoio do plenário vai para o prefeito e o prefeito faz se achar por bem de fazer. Mas eu digo, é necessário. A nossa comunidade não tem mais como suportar da Zona Sul permanecer daquele jeito ali. É estresse, é as pessoas ficando na fila por mais de 20 minutos, entendeu? A fila sendo quilométricas ali, entendeu? Indo até o posto lá das Figueiras, né? E não tendo, fica encurralado ali. Nós falamos ontem com o Carlos Gaspar, o diretor de trânsito. Sim. E eu acho, o senhor falou uma palavra, agora eu estou matutando sobre um ponto, né? Vamos imaginar que os comerciantes que solicitaram ao prefeito Ivo na época de que a alteração poderia ajudar no comércio daquela ponta da Bento ali até a Presidente Vargas. Vamos imaginar que ali, aquele eixo ali até a Júlio de Castilho melhoraria com a mão única, com a mão dupla, perdão. Mas eu fico pensando agora, o senhor falou nisso, eu fico pensando se eu daqui a pouco começo a não querer mais ir na Bento, num comércio que tem na Bento, em função de que está sempre trancado. Então eu acho que daqui a pouco o comércio está perdendo mais hoje do que antes. É um grande problema. E outra coisa, Fábio, assim, tinha-se ideias que a gente captava, Rodrigo,
de fazer pista dupla ali, entendeu? Mas aí tu tira o estacionamento. Não vai resolver nada. É uma coisa pela outra. Piora mais, Sabe que, vai piorar mais. como usuário também, vereador, o usuário, eu uso aquele trecho ali muitas vezes só por necessidade, porque realmente a gente, por necessidade, porque não tem outra escolha. Basicamente, se tu tá naquela região do Olaria e tu precisa ir pra Viegas, porque mesmo que tu utilize a outra ponte, em algum determinado momento vai ter que nem que seja cruzar a Bento Gonçalves. E cruzar a Bento Gonçalves é realmente uma situação complicada, pelo menos até a altura lá da sinaleira ou na região ali já do posto sim. Eu tô falando nesse outro extremo da Bento. Porque se tu parar pra pensar, a esquina da rodoviária é trancada. Ainda na Bento, na Antônio José Centeno, é mão única, tu não cruza. Na antiga rodoviária municipal, que é lá no cruzamento já próximo ali ao Supermercado Roxo, uma quadra antes, é muito perigosa aquele entroncamento. Mas ali é a primeira via que tu pode cruzar para tentar evitar o trânsito da Bento, reflexo daquilo que foi causado com aquela única quadra mudando. Sob a justificativa, vereador, de atender a necessidade dos comerciantes, eu gosto muito de frisar isso, que alguns desses comerciantes entraram em contato conosco na época para desmentir, e essa é a palavra usada, esta situação, porque segundo eles não partiu deles esta solicitação, segundo este grupo que não se sente representado por este movimento. Foi justificado um abaixo-assinado que inclusive passou depois, quase uma semana depois da alteração feita. Então a gente, porque as pessoas criticaram muito os empresários à época daquela região, como se de fato eles fossem os responsáveis. Me parece que há um interesse sim de alguém ou de alguns, mas que não é de todos daquele momento. E eu acho também que o tiro saiu pela culatra. Não ajudou. Eu acho que piorou agora. Por exemplo, se tivesse que chegar ali no meu amigo da borracharia ou da gráfica ali, por exemplo. Sim. Olha, é uma tarefa difícil tu conseguir chegar nesses lugares. Agora eu tenho mais motivo em função do trânsito trancado. É impossível atravessar, é impossível chegar a determinados horários e muito menos estacionar. Para atravessar mesmo, se tu vem sentido centro-bairro, Viegas, para te entrar na borracharia ali, imagina, não tem como. Não tem como. E sendo mão única, o que acontece? A pessoa liga a seta e vai se deslocando, entendeu? Troca de pista e deu, né? Exatamente. O fluxo é para um sentido só, é fácil. E inclusive, Fábio, não tocando no pedestre que atravessa lá na 7 de setembro. Que tem que cuidar. A segurança cuida de tudo. Piora para a segurança do pedestre, fato. Né? Sabe que eu tô tendo dificuldade ali quem entra na Presidente Vargas para atravessar a Bento. Como tá difícil aquilo ali, viu, Tchê? Antigamente só olhava pro lado, agora... Não, e tu já... Sim, e outra, eu te desafio a fazer este trajeto a partir das 17 horas. Exato. Das 17 até as 19 horas e quase todo mundo que está no fórum tranca. O ideal é não usar ali. Eles acabam utilizando a próxima rua mais fácil, mais perto, que já é lá quase próximo ao Supermercado Roxo. E não é um exagero, é uma realidade. A tendência é colocar, segundo a informação que a gente tem, nada concreto, entendeu? Mas é colocar uma sinaleira na Manuel da Silva Pacheco. Sim, e é uma necessidade. Uma necessidade. O diretor de trânsito sinalizou isso e eu vejo de muito bons olhos. Assim também como não discordo da retirada, porque senão ficaria muito trancado o trânsito também, tem que dar fluidez, né? Retirar a da Antônio José Centeno, que é menos necessária, já que é mão única, e transferir ela ali para aquele cruzamento da esquina da rodoviária, que é da Manuel, que é muito mais necessário. Acesso, enfim, e a zona do bairro Olaria, né? Claro, aí é uma solução também. Por participações, Fábio, a gente tem um bloco inteiro aqui, se fosse falar todas. Eu vou fazer uma síntese, tá? Porque são muitas participações, a maioria do bairro Viegas, viu, o vereador? Um abraço pro bairro Viegas aí, pessoal. As pessoas relatando o seguinte, olha, estamos no aguardo do calçamento na rua Tupã no bairro Viegas. Um abraço ao vereador e ao Pedro, diz o Carlos Alberto Rocha. Um abraço pro Carlos. O Renato da Jardim, mora na Nestor e chega sexta-feira, a avenida vira uma pista de corrida, tanto de carros e principalmente de motos empinando, os quebra-molas não resolveram totalmente a baixa velocidade, pois são baixas, condutores e motos passam lotado ali, segundo ele, e nem a câmera tem ali, acaba inibindo estes maus condutores. Mandou o ouvinte Renato lá da Jardim. Bom dia, Lagoa Vermelha, vai ser calçada, também passa ônibus? Pergunta o ouvinte.
Não está incluso no projeto da prefeitura, né? A Lagoa Vermelha não está incluso no PAC 2. No PAC, Outro né? ouvinte criticando aqui, ó, que tem muito carro, moto empinando e corrida de carros na Rua Cristal. A Cristal já foi falado, né? Dos quebra-molas, e eu já pedi também uma atenção dos azuizinhos ali. As ruas do bairro Parque Arroio Duro não serão calçadas? Pergunta o ouvinte. Nesse Parque Arroio Duro. Residencial Arroio Duro, né? Parque Residencial Arroio Duro. Não, assim, ó, só para o ouvinte, não sei se quer dizer nome, não. Não, mas assim, eu quero mandar um abraço para ela pela participação, e nós já estivemos junto ao prefeito, uma comitiva também ao prefeito lá, pedindo a pavimentação daquilo ali, além do mais, daquela rua, porque é importante. Nós temos mais de 12 empresas ali, Fábio, mais de 12 empresas, e nós temos 2 clubes ali. Ouvinte Silvia Ramos. Um abraço para Silvio. Dizer assim, ó, que nós temos os 2 clubes, Internacional e Grêmio ali, que no final de semana é um trânsito enorme. Sem falar que tem uma empresa ali que recolhe de impostos para Camaquã, não é pouco, né? Não é pouco. Dá para privilegiar um pouco o empresário que investe no município, né? Já se comprometeu, entendeu? Em dar seguimento daquilo ali a partir do ano que vem. Só o que recolhe de PVA não deve ser pouco para o município, né? Exatamente. Bom, e todos os moradores, obviamente, que todo mundo ali paga IPTU, a gente sabe, né? Paga IPTU, paga os que geram ali, tem o mercado, tem a padaria, tem a pessoa da oficina mecânica, enfim, todo mundo recolhe. Casas construídas. Exato. Aqui, ó. Rua Herlínio Assis necessita urgente de sinalização nos quebra-molas, próximo do posto de saúde da Carvalho. Também na Rua Ivan Alcides Dias fica perigoso, principalmente em dias de chuva ou neblina, que não fica muito visível sem a sinalização. E a prefeitura calça as ruas e não dá manutenção. As ruas acima citadas, ele falando, né, foram calçadas há pouco tempo e tem trechos horríveis, vários borrachudos e buracos. Ruas que não tem calçamento e os pedestres, não tem calçada e os pedestres acabam andando no leito da rua. Diz o ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, não mandou o nome dele aqui, de qualquer forma, obrigado pela participação, né? Boa mensagem, boa participação dele aqui, de qualquer forma. Muitas pessoas, né? Outro dizendo, sou a favor da mão única na Bento e de uma sinaleira na Manuel. Mandou o ouvinte Renato. É o ouvinte Juliano que se manifestou com relação às ruas no bairro Carvalho Bastos, viu, vereador? Muito bem, são 11 horas e 18 minutos para a Clínica Tesla, realizando exames de ressonância magnética de alto campo de tomografia. Alto campo e tomografia computadorizada, multilaser e ultrassonografia. São 3 exames feitos com os melhores equipamentos hoje disponíveis no Brasil. Na Clínica Tesla, da Antônio José Centeno, 163, telefone 3671-2010. E falando na faixinha, o restaurante Vitória, refeições coletivas ao meio-dia com cardápio elaborado por nutricionista. Abre agora às 11h30 da manhã, lá na faixinha 1050. Estamos com o vereador Ilson Meirelles, do Partido Progressista. Rodrigo Fábio, vamos fazer o seguinte, antes do bloco aqui, do bloco comercial, eu vou ler só as 2 participações aqui do 2 ouvintes que ainda é sobre o mesmo assunto. O ouvinte Marco Antônio Gouveia diz o seguinte, bom dia, a Bento é complicado, mas quando vão liberar a Antônio Duro? Porque vai ser mais uma saída para quem vem no sentido do bairro. Marco, eu acho até mais complicado liberar naquele trecho Antônio Duro, pelo pouco espaço que tem para manobras, até justificaria o fato dela ser mão única. A Bento não há complicação alguma, é só a vontade que está faltando aqui, né? Ele diz Antônio Duro para quem quer ir lá pro Olaria. Exato, eu entendo o que ele se refere. Não, acho que é o contrário, do Olaria que ela é mão única, ela só vem da ponte, né? Antônio Duro. Não, é só um toquinho. Ela nunca vai mudar ali porque só tem uma entrada pra ponte. Agora, sim, eu acho que a sugestão dele era que abrisse Antônio Duro pra ti ir lá pro Olaria. Dar sequência a ela. Eu quero dizer pro Marco que nós temos uma outra, um outro desafio, Marco. Além de abrir, claro que a mão única na Bento é necessária, é urgente, né? E não investe, não mexe com investimento. Sem investimento. Agora, aquela Antônio Duro, em anos atrás eu fiz um estudo ali por cima e estava em torno de R$800 mil, quase 1 milhão, para abrir aquilo ali. A indenização, né? A indenização daqueles pessoal. Sim. E nós temos, Marco, uma outra saída também, que é um desafio, e Fábio, que é a ponte da rua a Salustiano Silveira. Salustiano Silveira. Verdade. Que aquela ali, Marco, sabe onde é que ela vai sair? Da Salustiano, lá na Nestor de Moura Jardim.
Jardim. Ou seja, criaria quase que uma via expressa. Exatamente, uma via expressa. O ônibus que viesse da Zona Sul pegaria ela ali direto na rodoviária. Não passaria mais na ponte. Ou até mesmo a saída da rodoviária estadual, porque sairia via Marcílio Dias Longaray e pegaria a direita para entrar na futura rua, né? Só que para isso aí, dizer para o nosso ouvinte, nós precisamos de dinheiro. E o dinheiro está em Brasília, infelizmente, né? A gente tenta buscar. Mas tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Dom Pedro II, diz ouvinte aqui, Dom Pedro II ficou só na promessa. Faz 29 anos que espero ou buraco ou barro, ou terra, daí a poeira total. Ouvinte Adriana Souza. A Dom Pedro II. Não tô lembrando. Eu acho que é no bairro. Acho que é Carvalho, né? Eu não sei agora aqui, deixa eu pegar só a confirmação. Já tô abrindo aqui o acesso, né? Na Dom Pedro II. De qualquer forma. Só para dizendo, Rodrigo, em relação às placas de sinalização, eu pedi a roçada ali da Erlino de Assis, que já bairro São José. Tomado pelo mato, entendeu? E eu vou pedir as placas agora para os quebra-molas. Já está anotado aqui para o ouvinte. Bom, bairro São José, viu, Fábio? Bairro São José, Dom Pedro II. Inclusive é bem perto ali do estadual, né? Na descida ali. Eu me lembrei. É ali. 11h21. Vamos fazer um intervalinho aí, depois o vereador Wilson continua conosco. Sempre lembrando que ferro não é tudo igual, minha gente. O seu produto tem que ter a assinatura gravada GG50 da Gerdau. Procure a comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau na região. Ali na Marechal Floriano, 1421, telefone 3671-1233. Então, uns minutinhos nós já voltamos com o vereador Wilson. Eu quero perguntar para ele o seguinte: no próximo bloco, o vereador Marcelo Gouveia entrou com um pedido na Câmara para ouvir o plenário, solicitando a criação de mais uma secretaria em Camaquã, a Secretaria de Segurança e de Trânsito. Nós vamos saber do vereador Wilson qual o parecer dele, qual é a opinião dele a respeito dessa criação. E explicar um pouquinho do projeto, né, Fábio? Explicar um pouquinho, então, logo depois do intervalo já vamos tratar desse assunto. O vereador Marcelinho Gouveia, na última semana, entrou na Câmara de Vereadores com um requerimento de apoio ao plenário. Ele solicita que seja enviado ao prefeito Ivo de Lima Ferreira uma sugestão para que seja criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Camaquã. O requerimento visa chamar a atenção a um problema que vem assolando a cidade, problema da violência, dos roubos, furtos, acidentes e drogadição. Os últimos dados obtidos pela Secretaria de Segurança demonstram um crescimento significativo da relação dos últimos anos em nossa cidade. Face disso, é dever do Poder Executivo Municipal unir forças com os poderes estadual e federal a fim de reduzir esse número e dar aos munícipes condições de viver e trabalhar com mais segurança e dignidade. Fábio, na matéria do nosso site, no acusticfm.com.br, trata aqui também, Fábio, então, de alguns detalhes sobre essa criação, né? Vamos lá então, o que tem aí? Bom, Fábio, na prática, esta nova estrutura, né, justificada pelo material que tu leu aí, ela deve onerar ainda mais os cofres públicos, já que deve criar também novos cargos, incluindo o de secretário. Conforme dados do Portal da Transparência, a Prefeitura de Camaquã fechou o primeiro semestre de 2017 com 130 cargos comissionados, os CCs. Número que já é superior ao mesmo período do ano passado. A matéria agora deve tramitar então, né, no plenário, né, deve passar esse requerimento deve ser votado, ele foi protocolado na segunda-feira, não há um prazo para que ele seja votado no plenário, mas provavelmente nas próximas sessões ele entre na pauta e aí sim vai ser votado se os vereadores aprovam o envio. Para deixar claro, o vereador não está criando nada, ele está sugerindo, mandando o vereador que faz parte da base do governo Ivo, líder do governo, ele sugere ao próprio prefeito a criação de uma nova secretaria, que aí o prefeito vai fazer um projeto, vai mandar para a Câmara e vai votar se aprova ou não na prática, resumidamente. Ou como se o prefeito, tu estou sugerindo, como o vereador Wilson sugeriu na semana passada, alteração no trânsito na Bento, voltar normal. Agora a sugestão é que seja então criada uma nova secretaria e para isso deverá passar no plenário, mas antes tem que ser aprovado, vereador Wilson, essa sugestão, esse requerimento que deve entrar na pauta dos últimos dias, e aí vem a pergunta do Fábio do último bloco, né? Pois é.
O senhor participou atentamente da campanha para prefeito na última vez e havia uma promessa de encolhimento da máquina pública, redução, mais verticalização nas decisões. Como é que o senhor percebe a sugestão do líder de governo criando mais uma secretaria, sendo agora de Segurança Pública e Trânsito de Camaquã? Nesse primeiro momento, vereador Wilson, qual é a sua manifestação sobre isso? Olha, Fábio e ouvintes, tudo que trata de onerar os cofres públicos, o que é de responsabilidade do governo estadual e do governo federal, que é a segurança, eu sou absolutamente contra. Não ao RAP do vereador, porque o RAP é simplesmente o que é? É uma sugestão ao prefeito. Agora, na medida que o prefeito analisar essa questão e que fizer um projeto de lei criando essa secretaria, bueno, aí nós vamos ver com outros olhos. Sim, porque tem o impacto financeiro, tem as vantagens e as desvantagens. Hoje, o que acontece, Fábio? Eu não sou, assim, eu sou muito enfatizante nisso aí. O que é de responsabilidade do governo federal é do governo federal. Eu fico imaginando assim, vereador Wilson, como é que um secretário de segurança num município pode ajudar em diminuir números de roubos, assaltos, abigeatos. Como uma estrutura municipal, o secretário municipal pode ajudar nesse caso? Do trânsito não tem problema, mas nesse caso, como... Além da pressão política ali, né? Porque na verdade fica engessado a pressão. Segurança é por conta do Estado. Segurança é por conta do Estado. Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, presídios, é por conta do Estado. Isso aí não existe. Nós, os municípios, eu não canso de dizer, Fábio, nós estamos assumindo a responsabilidade de outras esferas. Sim. E cadê o retorno disso aí? O retorno vai sair do contribuinte. O vereador Marcelo coloca na sua defesa que os recursos que hoje são destinados à divisão de trânsito no município poderão custear o início dos trabalhos dessa nova secretaria, sendo que muitas das atribuições da divisão de trânsito serão entradas nessa secretaria, mas os recursos são destinados ao município para investimento em sinalização. Eu li, Fábio, atentamente também mais, o projeto, e o que me preocupa é que são coisas que já existem. Por exemplo, uma estrutura com relação à multa, já existe Jari, né? Já existe essa estrutura. Sim. A fiscalização dos ônibus escolares já é feito por meio da Secretaria Municipal, esse intermédio, né? Transporte. Lá, não, a Secretaria Municipal de Educação tem um setor que cuida do transporte escolar, né? Então são soluções para algo que já está solucionado e com a estrutura que já se tem. Eu vejo com bons olhos quando o vereador diz que é um facilitador para buscar recursos junto ao governo federal. Vejo com bons olhos, mas isso não inibe e não impede também que com a atual estrutura, o vereador, assim como o vereador Wilson, como o prefeito e como outros secretários também vão a Brasília, enfim, buscar esse recurso mesmo, não existindo essa estrutura, né? O que eu me lembro, por exemplo, para o município receber dinheiro para o meio ambiente, tem que ter especificamente uma secretaria competente e um fundo para isso. Agora, trânsito e segurança pública não tem porque ter uma secretaria a fim de receber recursos. Eu acho até, Fábio, antes de passar para o vereador, eu vejo no primeiro momento, que bom que nós tivéssemos estrutura financeira para criar esta secretaria, porque eu acredito que seria de forma efetiva. Acredito na efetividade do trabalho dos profissionais. O problema é que isso é difícil, isso vai onerar, vai impactar. Né? E numa estrutura que a gente já vê que há falta de recursos para tantas outras coisas, não vai faltar, vereador, para uma área que aí sim é obrigação do município? Olha, te diria uma área importantíssima para o município, que nós corremos tanto, eu como presidente, vereador Vinícius, como vice-presidente, vereador Ivana como secretária, a área da saúde. Nós lutamos para que o Estado repasse R$1.139.000 para o prefeito fazer a manutenção da UPA. Né? Sim. Corremos atrás de medicamentos para a farmácia do município, para que as pessoas sem recurso muitas vezes vão lá e retiram o medicamento. Lâmpadas na cidade, Fábio, é obrigação do município. Isso são obrigações do município. Assustador de lâmpadas que nós temos para substituir. O prefeito parece que agora vai disponibilizar 35 ou 40 mil reais para comprar de lâmpadas aí para trocar. Todos os dias pessoas reclamando para nós. Já é um sinal muito positivo, né? Alagamentos. Nós temos alagamentos, as pessoas ainda agora estavam aqui, com 20 centímetros de alagamento, né? Nós estamos correndo atrás de galerias. Então, existe outras frentes importantes para o município de primeira necessidade.
de primeira necessidade. Não vou dizer que o trânsito não é de primeira necessidade, claro. Não, mas precisa Mas poderia solucionar o trânsito, por exemplo, implantando estacionamento. Já era um problema menos para solucionar. O secretário de Segurança vai vir em Camaquã. Inclusive, eu estou fazendo um pedido para ele aqui, uma indicação para equipamento, para efetivo para a Brigada Militar, Polícia Civil, viatura, colete balístico, enfim, das polícias. Sim, são materiais importantes. Importante, e é do Estado, é isso que eu digo, é do Estado, a responsabilidade é do Estado. Eles ficam com a verba, Fábio, para nos dar esse apoio. O prefeito fez um trabalho, eu acho que é importante, e a vitória dele nas urnas uma delas foi o seguinte: ele propôs e prometeu reduzir o tamanho da prefeitura, da instituição. Voltar a criar novas secretarias com um fim desses, não estaria indo de contra o que ele prometeu para os eleitores? Olha, Fábio, hoje nós estamos em torno de 130 CCs. É custo, é gasto para o nosso município. Fora os funcionários ou pessoas ligadas lá, que é o tal do aqueles profissionais que estão sem vínculo empregatício com a prefeitura chama-se RAP, eu acho que é o nome, né? RPA. Não, eu ia dizer, mas se contar os profissionais que trabalham, é verdade, por meio de RPA, né? Sim, e que porventura tem muita gente trabalhando para RPA com coisas rotineiras. E aí é difícil. Que vem de confronto também com o que já é um confronto também com na real utilização deste meio de pagamento também, né? Aí nós partimos para uma outra questão. De que vai adiantar, olha só, de que vai adiantar nós colocarmos Secretaria de Segurança se o presídio está ali? Tá super lotado o nosso presídio. Para onde vão levar, Fábio? Não é comum. Mas a Secretaria de Segurança não prende? Não, eu já ia dizer, mas vereador, me desculpa, mas faz um trabalho de prevenção. Tudo bem, mas não vai, para as pessoas entenderem, não vai impactar diretamente, porque a secretaria não vai contratar mais policiais, ela não vai contratar mais brigadianos, ela não vai contratar mais carros, isso não vai. Não é esse, é porque o nome sugere que em algo que soluciona um problema muito grande, ponto, bonito, né? Agora as ações na prática a gente sabe que é um pouco difícil. Sou muito simpático à ideia do vereador em se preocupar com a segurança pública, e acho que é muito mais fácil neste primeiro momento sim pressionar o governo do estado, que é quem tem essa necessidade, quem tem essa responsabilidade para conseguir verba. O secretário César Schimmer viria a Camaquã no dia 28 do mês passado, vereador, na sexta-feira, mas em realização de a maior naquela ação que transferiu os 27 presos, acabou alterando o calendário para não atrasar todas as outras agendas. Camaquã não foi colocado, então, reagendado, que se não me falha a memória, é daqui a uns 50, 40 dias vai vir Camaquã novamente. No meu ponto de vista aqui, pelo projeto que eu li, pela ideia do vereador Marcelinho, eu acho que aqui a ideia principal dele, 99% da ideia dele é o seguinte: é criar a Secretaria de Trânsito. Não, olha, o resto aqui, guarda, segurança pública, não é o objetivo dele. É criar a Secretaria de Trânsito, porque toda a defesa da ideia aqui. Sim, está te baseando no que foi apresentado no requerimento, né? É tudo trânsito. Então, basicamente. Pra mim, o nome de segurança aqui é para dar uma mascarada. É que assim, nós tínhamos a Secretaria de Transportes, ela foi unificada. Agora vamos fazer a justiça. Tu fala, Fábio, o prefeito Ivo reduziu o número de secretarias. Sim. Elas eram 14, se não me falha a memória, a produção pode me corrigir. Elas eram 14 secretarias e atualmente, então, a estrutura conta com. Ela diminuiu duas secretarias. Correto? E algumas. Não, desculpe. Ela reduz entre as uniões, enfim. Atualmente a estrutura conta com 10. Caso venha a ser criado, seriam 11. Confere, produção, só para não errar nos números exatos. Atualmente são 11. Atualmente são 11 e eram 14. Isso. Com a criação de mais uma seriam 12. Agora é o número correto. O prefeito e o vice. Só que tem outro porém, que é a questão do que é a questão do número de CCs, que é outro porém que já é superior ao mesmo período do ano passado. E isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque o projeto de governo visava a diminuir
os CCs, né? Então, promessa de campanha. De campanha. Está lá Isso, visava no item 134, se não me falha a memória. 134, está aumentando. Então é difícil da gente entender onde tem o piso de salário que tem que ser refeito, entendeu? Colocado em dia, os funcionários, enfim. Nós temos que dar atenção realmente para aqueles que estão trabalhando já na prefeitura, entendeu? Dar uma atenção maior. Então, assim, tem muito a ser discutido. Claro, isso aí é uma sugestão que o vereador está colocando para o prefeito, que vai ser feito uma avaliação por ele e ele coloca o projeto de lei se achar necessário ou não. O que me chama a atenção, por exemplo, o vereador Marcelo Gouveia é líder de governo. Ele é um cara que representa o prefeito na Câmara de Vereadores, com uma atuação que está sendo boa. Ele faz o papel dele de líder de governo lá dentro. Outro dia ele apresentou uma solicitação ao prefeito de botar uma sinaleira na frente do colégio estadual. Na semana seguinte já estavam os postes lá. 2 ou 3 semanas depois estava a sinaleira conquistada. Então ele tem força e obviamente ele tem informações privilegiadas dentro da prefeitura em função de ser líder. Agora, me chama a atenção um pedido do líder de governo pedir à Câmara de Vereadores a opinião dos vereadores de uma coisa que, se o prefeito Ivo não quisesse fazer, jamais o líder de governo faria. Então, para mim, esse negócio aqui está pronto, está rascunhado, os vereadores vão aprovar como sugestão. O requerimento, que vai ser aprovado. Requerimento, só uma correspondência. E isso aqui já está pronto, elaborado, consagrado, envelopado e vai para a Câmara um pedido de aumento de secretaria. Para mim está pronto isso aqui. Bom, vereador Wilson. Isso aí tem muito a ser discutido ainda, Fábio. Depois de ir o projeto para a Câmara, ele segue o trâmite normal lá, baixando para as comissões, enfim, e nós darmos a definição nele. Exatamente. Vereador Wilson, nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, foi muito bom. A gente fica feliz aí com a sua presença e esse desprendimento do senhor vir conversar aqui, bater um papo conosco, debater um pouquinho. Eu é que agradeço, Fábio, a disponibilidade que a rádio tem, o alcance, né? A informação com o nosso ouvinte, a interação do ouvinte que tem, né? Com a rádio e muitas vezes a solução do problema, a explicação, ele ouvir todos os esclarecimentos. É importante para nós, legisladores, porque nós não podemos estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, quero agradecer a oportunidade e colocar o meu gabinete à disposição da nossa comunidade. Está sempre, eu não tenho hora para atender, me ligou, eu estou à disposição, assim como os assessores. Tanto o assessor Marcelo de bancada, que atende o vereador Ronaldo e atende o vereador Wilson, como o secretário assessor Pedro, que atende diretamente a mim. Nosso muito obrigado e a gente fica à disposição de todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Meirelles, juntamente com o Pedro aqui, participam conosco aqui do Primeira Hora. São 11h48. Rodrigo, Fábio, antes de encerrar, exatamente, eu vou rapidamente aqui ler algumas das participações que são muitas, tá? Bom dia, pergunta pro vereador a respeito da terra dura, tá horrível, é um buraco só, uma vergonha, cheio de buraco. Diz o ouvinte aqui, não mandou o nome dele, enfim, vamos passando adiante aqui, a Regiane. A terra dura, todos os dias tem reclamação da terra dura. A parte de Arambaré está sendo feita e a parte de Camaquã, neca pau. Bom dia, Acústica, vocês têm não vou conseguir, vereador, atender todos os pedidos, são muitos, não vamos ter como entrar em detalhes. Faz a leitura deles aí, faz a leitura aí. Ouvinte aqui, ouvinte Regiane, bom dia, equipe da Acústica, vocês têm posição sobre a greve dos professores? Sim, já falamos aqui. Enquanto não houver educação dos motoristas, aí ela troca de assunto, enquanto não houver educação dos motoristas, pouco vai adiantar as mudanças. Vejo isso pelo centro da cidade. É um absurdo as pessoas ela vê absurdos e de pessoas que ela considera bem instruídas. Só na fé mesmo, diz a Regiane. Otávio Job em frente à escola, só na promessa, diz o ouvinte, referindo-se aí ao calçamento. Cristiano Westphal. Bom dia, questão da iluminação, a Rua Alegrete no bairro Maria da Graça, no mínimo há uns 2 anos, os postes estão sem lâmpadas, os fios de telefone estão caídos, atrapalhando. Não aguento mais fazer protocolo, até quando? Porque não adianta, diz o ouvinte. Pedido também para o ouvinte, né? Na Rua Alegrete. Mais participações aqui, tô na escuta, na Livramento tem motoqueiro correndo demais, diz o ouvinte. Giovanni Bartz, pergunte ao vereador como é que está o financiamento que era previsto, né, para aquela quantidade grande de quilômetros de calçamento que incluía, entre outras, a Rua Bagé. Não vejo a prefeitura divulgar como está o andamento e lembro que já está em fase de liberação esta verba, pergunta o ouvinte Giovanni Bartz.
Isso aí tá pela casa da prefeitura. A prefeitura não divulga, né? A prefeitura tá realocando novamente com a Caixa, entendeu? Esses valores para fazer essas obras aí. O prefeito sinalizou que vai fazer. Tá bueno. Bom, dar um abraço pro nosso ouvinte que tá lá no Passo da Vitorina, fazendo um doce aqui, pilotando fogão a lenha, fazendo mumu e chimia de goiaba. É a foto da chimia de goiaba. Ouvinte Elizabeth da Costa. Que lindo. Lá no interior, no Passo da Vitorina. O doce de leite dela é espetacular. Avenida Marcílio Dias Longaray está crítico. Andar a pé e tem de andar pelo meio da rua, diz o ouvinte aqui, relatando aqui a questão da Marcílio Dias Longaray, viu? Calçamento acho que cedeu ali. E vegetação, exatamente. E borrachudos ali.